Minha paixão é fazer com que as pessoas saibam que nós temos um caminho melhor no marketing de rede. Fazer com que as pessoas saibam que o marketing de rede não é perfeito, mas é melhor do que outras maneiras de se fazer renda e criar uma carreira nesse mundo. É uma profissão. Não só isso que falam por aí. E eu quero aumentar o desafio profissionalismo dentro do marketing de rede. E especificamente hoje, a minha missão é dar forças a cada um de vocês que estão assistindo esta videoconferência para ir lá fora e criar uma incrível explosão de energia e atividade, trazendo um grupo inteiro de novas pessoas em um curto período de tempo. E usar isso como uma plataforma para edificar uma próxima evolução em sua carreira. Talvez você esteja só começando, talvez já trabalhe com isso há algum tempo, talvez esteja estagnado ou desanimado, talvez seja alguém até que ganhe muito. Eu te prometo, não importa quem seja, com este conceito você vai chegar a um outro nível, certo? Então, dito isso, deixe-me dizer o que você vai aprender. Antes de tudo, preciso te dizer que se você não tem onde escrever, vai precisar de algo para tomar nota. Tenha papel e caneta para poder fazer anotações, porque uma coisa é você aprender isso porque esse vídeo vai estar disponível 24 horas. Outra coisa é você poder anotar e então transferir essas informações para as pessoas de sua organização. As pessoas que você conhece. Se você aprender como fazer isso, então você é bom, ok? Se você só guardar para você mesmo, isso é um pouco, não sei, egoísta. Faça anotações como se amanhã fosse ensinar esses conceitos à sua organização, ok? Faça esse tipo de anotação. Agora, deixe-me dizer o que você vai aprender. Estamos falando de como recrutar 20 pessoas em 30 dias. Primeiro, não necessariamente em alguma ordem específica. Você vai aprender por que isso é importante. Porque é importante ser capaz de recrutar 20 pessoas em um curto período de tempo. Eu escolho 30 dias, mas cadastro um monte de pessoas, e 20 é como se fosse um número mágico. Nós vamos falar sobre isso em 30 dias. Número 2. Você vai aprender o quê? O que vai valer a pena se você o fizer? O que você pode esperar receber em troca por fazer isso acontecer? Tendo essa grande explosão de energia. E terceiro, você vai aprender como. Você vai aprender como, especificamente, passo a passo, como recrutar 20 pessoas em 30 dias. Então fica. Por que funciona, por que é importante, o que isso vai significar para você e como fazer acontecer. Justo? Tudo certo. Então, vamos falar sobre uma grande descoberta que realmente vem acontecendo comigo durante os últimos 5 anos. Eu estudei a profissão do marketing de rede, como te disse. Eu tive sucesso na profissão. Mas, nos últimos 5 anos eu pude focar nos atributos das pessoas milionárias. E começou quando passei a entrevistar as pessoas que fizeram $1 milhão ou mais no marketing de rede. E eu fiz não sei quantas entrevistas com esses milionários no site Network Marketing Pro. Foram outros milhares de vídeos, eu não sei, 29, 30, que eu fiz lá, somando com as entrevistas que fiz longe das câmeras. E eu comecei a ver uma tendência. E a tendência era... quase todos eles, quando eu comecei a cavar para dentro da história de cada um, eu comecei a voltar para saber como tudo isso foi criado. Eu descobri que a maior parte do sucesso, renda e crescimento deles vieram de uma explosão intensa de atividades em um curto período de tempo. Algo que agora chamo de Plano dos 90 Dias. E tenho esse evento que tenho feito nos últimos anos chamado Insanity Bootcamp. A mágica do plano dos 90 dias, como 90 dias podem mudar a sua vida. Porque aqui está o que eu vi, quando eu entrevistei essas pessoas. Eu perguntei, ok, houve algum momento em sua carreira em que você realmente correu como louco e trouxe um monte de pessoas em um curto período de tempo? Sim, houve. E eu disse, ok, bem, quanto do seu sucesso hoje foi graças àquela pequena explosão de energia? E as respostas foram 70%, 80%, 90%. Eu fiquei tipo, como assim? 90% dos seus enormes ganhos existem graças àquele pequeno Big Bang que aconteceu?
E em 90% das vezes eu fiquei tipo, uau! Então, a partir do momento que eu fiquei impressionado com isso e recebi a resposta de uma dessas pessoas, comecei a ir a todo mundo. E eu disse, bem, me conta a sua história e como foi que tudo isso aconteceu. E a resposta era sempre a mesma, e eu comecei a ouvir sobre esse plano de 90 dias, explosão de energia, trabalho maciço, louco, além dos limites, irrazoável, trabalho duro, em um curto período de tempo. E então eles podem ir no piloto automático. Eu vou explicar como isso funciona. Não podemos fazer um treinamento de 2 dias durante essa videoconferência. Mas eu apenas vou te dizer que foi fascinante descobrir que, primeiro, havia um denominador comum entre os que mais recebem. Número 2. Eu descobri que aqueles que ganham 6 dígitos fizeram daqueles plano dos 90 dias uma vez. Eles trouxeram um grande grupo de pessoas, realmente correram atrás, eles fizeram uma vez. Os que recebem 7 dígitos fizeram múltiplas vezes. Essa é a diferença entre os 6 e 7 dígitos. Então olhei para a minha história e pensei, eu posso dizer que o meu sucesso foi graças ao plano dos 90 dias, graças a uma explosão de energia, graças a recrutar um monte de pessoas em um curto período de tempo, e eu encontrei nisso todo o meu sucesso. Provavelmente fora dos 50 milhões que eu consegui, pelo menos uns 13, eu consegui graças a 2 ou 3 diferentes 90 dias de explosão de energia em 29 anos. Ok? 2 ou 3. Então, você trabalharia duro por 2 ou 3 90 dias de explosão e energia para fazer 15 ou 13 milhões de dólares? Eu acho que a resposta é sim. Todo mundo concordaria com isso. Então, primeiro, eu encontrei um segredo. Segundo, eu vi que era um denominador comum entre todos. E se você quiser testar isso, vá perguntar ao seu upline e descubra se eles fizeram algo assim. E você vai descobrir que isso é verdade. E terceiro, eu olhei para os meus resultados, olhei para eles e descobri que, meu Deus, acho que descobri que ninguém está falando sobre isso dentro do marketing de rede. Isso é o plano dos 90 dias. E então, dentro do plano dos 90 dias havia um número mágico. E o número mágico era 20. Dentro do plano dos 90 dias, eu descobri que no começo do plano, cada pessoa recruta mais ou menos 20 pessoas. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas não muito menos que talvez 18, 16 ou 15. E eles fizeram isso em um curto período de tempo. E essa foi a mágica em começar o plano dos 90 dias. Então, isso foi fascinante para mim. Foi fascinante para mim ver que o número 20 é o que repetiu de novo e de novo. Então, hoje eu vou te ensinar a parte dos 20. Hoje eu não posso mostrar o plano dos 90 dias completo, mas hoje eu vou te ensinar a parte do 20. Como conseguir 20 pessoas em 30 dias e ter esse elemento importante. Vamos falar sobre o porquê 20 é importante em alguns minutos. Sobretudo o elemento importante para fazer isso acontecer. Mas antes, deixe-me falar sobre alguns mitos. Alguns mitos do marketing de rede. Mito número 1. Devagar e sempre vencemos a corrida. Devagar e sempre vencemos a corrida se você apenas continuar consistente, se você apenas se segurar ali. Se você fizer só um pouquinho todos os meses, só um pouquinho, de mês em mês. Se você assim o fizer, então o sucesso está prestes a acontecer para você. Não é verdade. Isso é um mito. Especialmente no marketing de rede, talvez em outra carreira isso seja verdade, mas no marketing, adivinhe só, devagar e sempre vai te matar de fome. Devagar e sempre... Entende? Se você vai atravessar uma avenida e tem muito trânsito, devagar e sempre é a melhor maneira para atravessar uma avenida? Não! Você tem que atravessar a avenida. Devagar e sempre, você será atropelado, certo? Então, devagar e sempre você não vence a corrida. Devagar e sempre vai te matar de fome no marketing de rede. E deixe-me te dar alguns exemplos. Parte disso é o que a sociedade nos ensinou. Sabe, a tartaruga e a lebre. Você já ouviu a história da tartaruga e da lebre. Quem ganha a corrida? O coelho ganha a corrida ou a tartaruga ganha a corrida? Bem, o coelho saiu correndo igual louco, se distraiu e então sumiu. E a tartaruga, ela só vai de pouco em pouco. E no final, a tartaruga alcança o sucesso, certo?
Bem, no marketing de rede, adivinha quem você tem que ser? Você tem que ser o coelho. Primeiro para tirar as coisas do chão, e então a tartaruga. E então o coelho, e então a tartaruga. Eu vou te dar outro exemplo. Um exemplo que sempre gosto de usar. Vamos dizer que isto é uma pista de decolagem no aeroporto. E nesta pista de decolagem, você tem um avião. Gostaram do meu avião? Chique? Bom, mas você está dentro do avião na pista de decolagem. Agora vamos dizer que você é uma boa pessoa e você é um piloto de meio período. Então, por você ter outras coisas acontecendo, você decide usar na sua decolagem 20% da força do avião. Então, você vai acelerar o avião a 20%. E eu te pergunto, se você já teve alguma experiência sendo piloto, você vai sair do chão? Se você for com força de 20%, não. Você vai conseguir movimento? Você vai se movimentar na pista? Sim, mas você não vai sair do chão. E se você tiver que ir a 40%? Ok, eu vou com o dobro de 20%, vou a 40%. Você vai sair do chão? Não. Que tal 60%, 80%? Não. O que você tem que fazer mesmo se você for um piloto de meio período? O que você tem que fazer para sair do chão? Você tem que ir com 100%, mas não é para sempre. Você tem que ir com 100% para chegar a uma altitude. Agora, quando você chegar a essa altitude, então você poderá diminuir. Você não pode manter 100% para sempre. Aí você pode diminuir, colocar num piloto automático e então poderá relaxar um pouco. Mas para sair do chão é necessário foco, comprometimento, 100% de energia. Você tem que fazer isso para sair do chão. Isso é verdade em qualquer carreira, qualquer negócio. Para sair do chão, você tem que enlouquecer, dar 100%, você tem que pirar. Agora, sair do chão, seja você uma pessoa de meio período no marketing de rede, uma pessoa em período integral, você pode dizer, bem, eu não quero recrutar 20 pessoas em 30 dias, eu quero recrutar uma pessoa em um mês. Você já ouviu esse mito? Se você recrutar só uma pessoa por mês, ensinar todo mundo do seu grupo a apenas recrutar uma pessoa por mês, você terá 4.000 pessoas no fim do seu primeiro ano. Bem, isso parece bacana. Fica realmente legal em um pedaço de papel. Mas eu nunca vi ninguém fazendo isso em 27 anos. Você sabe por quê? Porque você não consegue pegar altitude, você não consegue sair do chão indo de um em um. Você desceu a pista de decolagem, mas se você não sair do chão, eventualmente a pista de decolagem vai terminar e você tem uma árvore no final. Você vai bater nas árvores, você vai bater na barreira no final da pista. Vai ser o fim para você. Então, devagar e sempre, não vai te tirar do chão. Uma explosão de energia, 100%, por isso 20%, por isso recrutar 20 é importante. Recrute 20, decole. Então diminua, trabalhe com essas pessoas, treine-os, motive-os, tanto faz. Então, devagar e sempre, não se vence a corrida, você tem que pegar uma altitude. Você tem que dar tudo de você por um curto período de tempo. O segundo é, aqui está o segundo mito. Apenas não saia. Se você não sair, você vai fazer todo tipo de dinheiro no marketing de rede. Isso não é verdade. Você sabe quantas pessoas estão sentadas lá morrendo de fome? Elas ainda estão lá, elas ainda estão dentro, elas não saíram, ainda vão às reuniões, ainda usam os produtos, elas ainda vão para os eventos. Mas não saíram. Não sair, é claro que é importante, porque se você não está no jogo, você não pode vencer. Mas apenas não sair não é o suficiente. Você tem que aprender, e em algum ponto, você tem que chegar naquele dia e dizer, chega, eu não vou mais viver desse jeito, eu tenho um propósito maior, eu tenho o dom de ser capaz de ajudar pessoas. E eu vou ir além de apenas não sair. Eu vou dar 100% de mim nisso. Esse é o preço, aprender habilidades, crescer, praticar e uma explosão de energia. Se você tiver uma explosão de energia e se você decidir que vai, sabe? Se você apenas diz devagar e sempre se vence a corrida, então eu não vou sair, você sabe quantas pessoas no marketing de rede estão apagadas a essas duas coisas e esperando que algo mude? Milhares de pessoas. Eu não quero que você seja uma delas. Porque esses dois mitos, apenas esses dois, e as pessoas se apegam a isso e elas pensam que estão prestes a ter sucesso. E na verdade estão prestes a chegar ao fim da pista. É melhor que eles tenham uma pista bem grande, que vá por um longo tempo, entende? Talvez leve 5 anos até que cheguem ao fim da pista e digam, para tudo há um limite, acho que esse negócio não é para mim. Embora não seja verdade. Então, entendendo aquelas duas coisas, certo?
Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você escreva as respostas para isso. Eu quero que você, pensando e escrevendo as respostas, diga o que valeria a pena para você e sua empresa e seu negócio. E posso dizer que existem muitos tipos de diferentes empresas que estão assistindo isso agora. O que valeria a pena para você se pudesse recrutar 20 novas pessoas, novos distribuidores para sua empresa, dentro de um período de 30 dias? Nós vamos falar sobre o momento certo mais tarde. Mas dentro de um período de 30 dias, o que valeria a pena para você? Agora, vou te fazer algumas perguntas e quero que você escreva as respostas. 1. Comissões iniciais. Quando aquelas pessoas se envolvem, elas compram aquele pacote de produtos iniciais, ou seja lá o que for. Que comissões iniciais você vai receber por trazer 20 pessoas? 20 vezes, seja lá o que for, é igual a esse valor. Então, escreva esse valor. 2. Todas as outras bonificações por fazer isso. Então, aquela atividade inicial, talvez existam bônus de início rápido, esse tipo de coisa. Talvez se você fizer algo, se trazer 3 pessoas, por exemplo, você recebe algo. Se trazer 10, recebe algo extra. Existem alguns tipos de bônus. Quanto você vai receber nos próximos 12 meses, em uma estimativa, do resultado por essas 20 pessoas terem entrado para o seu negócio? Aproximadamente, nos próximos 12 meses, apenas pense em um número, e pode ser um chute, mas baseado no que você sabe sobre a sua empresa, no que você sabe sobre os seus produtos e no que você sabe sobre a sua oportunidade. Que número seria esse? Número 4. Quais serão os seus ganhos? Para a vida toda. Por trazer 20 pessoas em um curto período de tempo. O que você acha? Aproximadamente uma estimativa. Você não pode ter certeza desse número, mas dê um palpite. Próximo. Você vai subir de graduação como resultado. Ou é provável que você suba de graduação como resultado por fazer isso. E o que isso vai valer a pena? O que isso vai valer a pena para você? Pense nisso. Número 6. Se você é um exemplo para a sua equipe, por mostrar esse exemplo à equipe, você acha que talvez elas façam um pouco mais do que estão fazendo agora? Você acha que talvez eles tragam algumas pessoas para a equipe? O que você acha que esse exemplo vai valer a pena durante um longo período de tempo? E número 7, podemos dizer reputação ou prestígio. Seria valioso para você construir sua marca? Seria valioso para você ser conhecido como mais do que um jogador na sua empresa de marketing de rede? Ter um pequeno prestígio? Seu grupo te olharia de uma forma diferente? Isso providenciaria algum valor para você? E o que é isso? Então, apresente o total. Total. O que vai valer a pena nas comissões iniciais, outras bonificações, em 12 meses, para toda a vida, avanço de graduação, o exemplo que você dá à sua equipe, e se sua reputação e prestígio somar-se? O que valeria a pena? Veja, recrutar 20 pessoas não é só por isso, que são as comissões iniciais. É por tudo isso, entende? E se você é honesto com esses números, você vai ficar, puxa vida, eu não posso me dar ao luxo de não fazer isso. Eu não posso me dar ao luxo de não fazer. Isso é muito acessível. É um processo. Então, espero que já tenha copiado, porque vou apagar. Eu vou te dar mais 3 segundos para copiar. Há quanto tempo estamos gravando, pessoal? 25? Certo. Ok? Copiou? Vou continuar. Eu vou te dar o número mágico. Aqui em cima está o que vou dizer. O sucesso ama a velocidade. Simplesmente ama. Tem alguma coisa na velocidade que atrai o sucesso na vida e o sucesso no marketing de rede. E eu te falei sobre o número 20.
O número 20, se você conseguir cadastrar pelo menos 20, e os que mais recebem fizeram isso, pergunte aos que mais recebem em sua empresa. Eles vão dizer sim, quando eles olham para uma época em que fizeram um número próximo deste, em um curto período de tempo, em algumas semanas, um mês, talvez 2, tanto faz. Eu escolho 30 dias porque é quando a maioria das pessoas fazem, mas eles decidiram fazer isso. 20 recrutamentos. Desses 20, aqui estão os números. E esses números resistem. Eu entrevistei mais pessoas do que você possa imaginar nesse tema. E eu não estou supondo quando digo isso. Em uma média, aproximadamente 12 desses 20 vão fazer alguma coisa. Eles vão comprar o produto. Quero dizer, não só comprar. Eles conseguirão um cliente. Talvez cadastrar alguém. Eles vão fazer algo e parece que você tem 12 líderes. Isso imediatamente, nesses primeiros 30 dias. Mas 12 vão fazer algo. E o que aconteceu com os outros 8? Não sabemos. Simplesmente desapareceram. Eles foram para o programa de proteção de testemunhas. Eles simplesmente usaram o produto por algum tempo. Alguns deles saíram. Disseram que isso foi uma má ideia. Tanto faz. Nós não sabemos. E você não sabe quais dos 20 vão ser os 12. Você simplesmente não sabe. Então, 12 vão fazer alguma coisa. E dentre eles, mais ou menos 8. Dentro de 90 dias, 8 desses 12 vão parecer que são líderes. Eles estão construindo, estão crescendo, estão ativamente engajados no processo. E você pensa, caramba, eu tenho 8 pessoas boas, e tê-las vai me ajudar a maximizar esse plano de compensação. Maravilhoso! Mas aqui está como isso continua a se resumir. Dentro de mais ou menos 12 meses, você terá mais ou menos 4 dos seus 20 que são construtores sólidos e estão gerando 90% da sua renda. 90% da sua renda vai vir desses 4. Eu vou te dizer que, tipicamente, um desses 4 estará fazendo mais da metade do total de volume da sua equipe inteira. Um dos 4, você só não sabe quem vai ser. Então, você tem mais ou menos 4. E se você for até 5 anos, esse 4 vai se transformar em 2 grandes líderes. 2 grandes líderes gerando 90% de sua renda. Agora, 12, desculpe-me. Trazer 20 pessoas em um curto período de tempo. Vai se transformar em 12 pessoas que farão algo. 8 parecerão que são bons líderes em 90 dias. Depois de um ano, serão apenas 4. O que aconteceu com os outros? Eles se tornaram menos significantes para sua renda? Eles talvez sejam amigos significantes, mas não necessariamente contribuintes significantes para o crescimento da sua organização. 4 em um ano. Um desses 4 será metade do total dos outros 4. E dentro de 5 anos, isso vai terminar em 2. Agora, quando falo de alguém que ganha 6 dígitos no marketing, tipicamente ele fez isso em algum momento. Pode não ter sido no começo, quando se envolveram pela primeira vez, mas em algum momento eles saíram de um evento. Eles foram demitidos, a empresa passou por algum processo de mudança, algum produto novo ou alguma composição nova e eles decidiram levar a sério. Eles trouxeram os 20, que se transformaram em 12, 8, 4, 2. E desses 4 e 2 eles conseguiram uma boa renda de 6 dígitos. A maioria dos que recebem 6 dígitos fizeram isso uma vez. E então, eles simplesmente ligam o piloto automático e agora estão ganhando 6 dígitos. Eles gastaram todo o tempo deles em vez de fazer isso de novo, que é o que eu vou encorajar todos vocês a fazer. Em vez de fazer isso, eles simplesmente tentam conseguir mais atividade das pessoas que eles têm aqui, o que na verdade não paga muito bem. Agora, aqui está o segredo disso. Vamos dizer que em vez de você fazer 20 recrutamentos em 30 dias, você fez 20 em 20 meses, um por mês. Você trouxe 20 aqui, um por mês. Aqui está o que você tipicamente pode esperar disso. Mais ou menos 8 desses 20 vão fazer alguma coisa. Eles vão cadastrar um cliente, eles vão... Bom, a mesma coisa que esse. Mais ou menos 8. E dentro de 90 dias, mais ou menos, serão 4 aproximadamente. E dentro de um ano, serão... talvez 1.
Na verdade, é bem raro que você tenha um nessa parte significante de sua renda. E então aqui, isso nem ao menos existe. Sério, quero dizer que é tão raro que você nem ao menos conta. Então entenda, e se essas 20 pessoas fossem exatamente as mesmas? Esses números continuariam verdadeiros? Eu vou te dizer, se você trazer as mesmas 20 pessoas que trouxe aqui, você as trouxe em 90 dias, então você pode esperar por esses resultados. Que resultados você quer? Qual é mais agradável para as pessoas? O que é mais fácil de fazer? Você prefere sofrer durante 20 meses para ter esses resultados? Ou prefere ter 30 dias de esforço intenso, maciço, louco e ter esses resultados? É uma decisão simples. Fácil para você entender que o sucesso ama velocidade. Aqui está o que acontece quando você faz rápido. Essa energia acontece. Essas pessoas entram todas em um ano. Elas crescem juntas, aprendem juntas, conhecem umas às outras e criam relacionamentos. De outro modo, cada uma dessas 20 pessoas se sentem como um órfão. Eles entram por um mês, se sentem sozinhos, só têm a eles mesmos. Eles simplesmente não sentem conectados a algum tipo de causa, sem impulso. Se você estiver trazendo um por mês, pode esperar esse tipo de resultado. Hoje, vou te desafiar a fazer este daqui. E vou te dizer exatamente como fazer. Ok, estou ficando entusiasmado. Entusiasmado? Eu estou entusiasmado. Tem alguma luz para podermos filmar ali e mostrar esse pessoal ou não? Diga oi a esse pessoal. Certo, legal. Agora, vamos falar sobre como fazer. Eu espero que eu tenha sido capaz de te convencer que trazer 20 pessoas em um período de 30 dias é melhor que qualquer outro esforço. O sucesso ama a velocidade, e devagar e sempre não vencemos a corrida. Apenas não sair não é o suficiente. Você tem que ter uma explosão de energia e tirar o seu avião do chão. Então, o que vou te dar é... Quero te fazer algumas perguntas, assim, que começarmos a falar sobre como você vai fazer isso. 1. Quero te perguntar, qual a sua história? Por que você está fazendo isso? Por que isso é importante para você nesse momento de sua carreira? E a razão para eu perguntar a você em pensar em sua história é que você vai contar ela para todo mundo. E você vai dizer que está envolvido no marketing de rede há 2 anos e está cansado de se rastejar. Que você vai pegar pesado, vai ficar grande, ou vai ficar grande ou vai para casa, ou um ou outro. Eu estou procurando por pessoas que queiram correr comigo. Ou você pode dizer, encontrei uma nova oportunidade. Talvez você seja novo em sua empresa, então diga, escute, eu vou quebrar todos os recordes. Você quer vir comigo? E por que está fazendo isso? Porque quero ajudar as pessoas, quero ajudar os cegos a enxergarem, quero criar liberdade, quero ajudar os meus amigos a se livrar de dívidas, quero que as pessoas possam fazer mais dinheiro e ter mais escolhas. Seja lá o que for, qual a sua história? Por que você quer fazer isso? Porque eu quero ajudar outras pessoas a serem livres. Pense nisso. Então, 2. Você não tem que fazer isso exatamente agora, mas eu quero que você escolha a sua janela dos 30 dias. Quando você quer fazer isso? Por exemplo, hoje é 15 de fevereiro. Você quer fazer isso no mês de março? Se preparar em fevereiro e fazer isso no mês seguinte? Talvez seja uma boa hora. Talvez não seja. Para você. Talvez precise ser um outro momento. Eu não sei quando será o melhor. Mas eu quero que você escolha e diga, ok, eu tenho certeza disso, eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou. Você sabe quando o Networking Marketing Pro começou? Em fevereiro de 2009, me encontrei com um consultor e conversamos sobre o que você pode fazer online para disponibilizar mais conteúdo para as comunidades. E em fevereiro eu decidi que iria começar em março. Eu iria começar em 11 de março porque é quando seria meu aniversário. Então, eu não fazia ideia de como faria, eu não tinha habilidades, na verdade nenhuma técnica, não tinha nada, mas simplesmente decidi que iria acontecer. E dessa decisão se criou um prazo. E eu disse ao mundo que iria fazer. E isso colocou mais pressão em mim. E então eu fiz acontecer. Eu não tinha nenhuma habilidade, mas eu atraí as habilidades certas. E então eu escolhi os 30, entende? Escolhi quando iria começar. E eu comecei. Depois disso, foram 16 milhões de vídeos. Todas essas coisas, inclusive essa que estou falando com você agora, vieram dessa decisão, certo? Então,
Escolha seus 30 dias. Será no mês de março? 15 de março. 15 de abril? Entende? Você quer fazer em junho porque tem outras coisas acontecendo na sua vida? Eu não sei o que é, mas em algum momento de 2016... Estamos em 2016 agora? 17? 2017, desculpe. Em 2017, algum momento em 2017. Decida em que mês você vai fazer. Decida em quais 30 dias você vai fazer. Tome uma decisão. Afinal de contas, ninguém está te julgando se você não começar amanhã. Se você decidiu quando vai fazer, essa é uma decisão sua. Essa é a sua vida, sua carreira, é o seu novo capítulo. Mas, escolha um período de 30 dias, crie um prazo. Diga ao mundo o que você vai fazer e coloque um ponto de pressão sobre você. Um pouco de pressão positiva sobre você, entendeu? Agora, existe uma preparação que precisa acontecer antes da sua campanha de recrutar 20 em 30 dias. Uma preparação. Então vamos falar disso. Sabe o que eu descobri na minha carreira de treinamento para o marketing de rede? Essas pessoas não se importam em trabalhar duro. Elas não se importam com a verdade dura. Elas não se importam em abaixar a cabeça e trabalhar mais duro do que já trabalharam na vida. Elas só querem saber que vale a pena. Vale a pena o resultado no final. Algumas coisas que você precisa fazer para preparar para os 30 dias é estar pronto para trabalhar duro. Pronto para fazer isso acontecer. Porque durante esses 30 dias, se você recrutar 20 pessoas, adivinhe só. Provavelmente serão os 30 dias mais difíceis de sua vida. Nesses 30 dias você vai trabalhar mais duro do que você talvez tenha trabalhado na sua vida inteira. Quero dizer, é trabalho duro. Mas para se preparar para isso, aqui está sobre o que você precisa pensar. Qual o seu nível de comprometimento? Para continuar nessa atividade, qual o seu nível de comprometimento? Você vai fazer isso ou não? Você vai fazer isso acontecer ou vai cair fora? Você vai fazer 3 dias da sua jornada de 20 pessoas em 30 dias e então desistir? Você vai se distrair? Ou você vai estar totalmente focado e totalmente travado no seu alvo? Como você vai estar? Você tem que decidir. Então, o seu comprometimento é muito importante. Próximo. Limpe seu calendário. Durante esses 30 dias você vai estar recrutando 20 pessoas e nada mais. Talvez você tenha que ir para o seu trabalho, mas todo o resto está limpo. Não faça nada além disso. Você tem que determinar o que você está disposto a sacrificar a fim de ter liberdade. Você está disposto a sacrificar 30 dias, não 30 meses, e nem 30 semanas. São 30 dias. Em troca de mudar de vida, você está disposto ou não? Ou você vai desistir? Talvez você ame algum programa de TV, mas você vai ter que abrir mão disso. Talvez ame algum hobby, mas por 30 dias vai ter que abrir mão. Por 30 dias você estará focado no seu futuro. É uma troca fácil, em minha opinião. Próximo. Você precisa negociar com a sua família. Você vai sentar com a sua família e dizer: Mamãe, estarei muito ocupado por 30 dias. Eu preciso da sua ajuda. Papai, estarei muito ocupado por 30 dias. Eu preciso da sua ajuda. Tudo bem para você eu trabalhar por 30 dias que nem um camelo? Para que nossa família possa ter mais liberdade, mais tempo, mais férias, mais educação, mais tudo. É ou não é uma boa troca? E algum de vocês aí? Talvez não tenha um cônjuge que te apoie. Talvez você tenha um cônjuge que diga: sério? Eu estou tão cansada disso. Cansada de você sempre atrapalhando nossa família. Bem, se você tem um cônjuge que não te apoia, com certeza é porque não aguenta mais ver você rastejar. Ela está cansada de ver você usando somente 10% do seu potencial. Ela está cansada de não ver dinheiro entrando. E todas essas distrações, você dedica tempo nisso. E apenas decide que não vai sair. Diga ao seu cônjuge que te apoie, para te dar 30 dias e te deixar pegar firme. Diga que você precisa de todo apoio nesse momento, e depois de 30 dias vocês vão avaliar. Vamos ver como vão se sair. Então, você tem que negociar, você tem que perguntar aos seus filhos: Ei, filhos, eu vou estar em casa, mas não vou estar realmente em casa, entende? Eu vou estar tão focado nisso por 30 dias e eu preciso da ajuda nisso, de vocês todos. Vocês me ajudam? Entende? Então, tem que negociar com a família. Elimine todas as distrações.
Por 30 dias, elimine todas as distrações, porque todas elas são iguais. Todas as distrações, não me importa quais sejam. Se não tem a ver com recrutar 20 pessoas em 30 dias, elimine. Livre-se disso. Por 30 dias você consegue deixar de ir ao mercado e outra pessoa ir? Por 30 dias você consegue deixar de lavar roupa e outra pessoa fazer isso? Por 30 dias você consegue deixar de consertar algo na casa e outra pessoa fazer? Por 30 dias, se você é autônomo, você consegue alguém para o seu negócio e assumir alguma coisa que você faria e tirar um pouco da pressão sobre você por 30 dias? Você consegue estar totalmente focado e eliminar todas as distrações? Próximo. Alguns de vocês já estão no marketing de rede há algum tempo. Adivinhe qual será a sua maior distração? Sua equipe existente. A equipe que você tem agora vai fazer de tudo para impedir que você traga 20 pessoas. Se você tem filhos, você já percebeu que, às vezes, quando você pega o telefone para ter uma conversa de negócios, todo mundo na sua casa começa a falar alto e gritar e ficar louco? E assim que você desliga o telefone, eles param. Já percebeu isso? A mesma coisa vai acontecer se você já tem uma equipe. E você começa a se preparar para recrutar as 20 pessoas. Eles vão ficar, eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar em uma apresentação? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você pode fazer uma ligação a 3 comigo? Você pode fazer uma reunião comigo? Pode fazer uma ligação aqui, sei lá. Você tem que dizer à sua equipe existente, escutem. Por 30 dias, será vocês por vocês. Por 30 dias. Você tem todo o suporte que precisa para que em 30 dias você possa focar e trazer um novo time. Não que eu não ame vocês. Daqui a 30 dias a gente junta todo mundo e assim continuaremos, mas durante esses 30 dias eu preciso que vocês me deixem correr. Durante esses 30 dias, sua equipe existente, parte da sua preparação é fazer uma lista fresca. Uma lista fresca de pessoas. Eu te dei o download do que se chama o refrescador de memórias definitivo. Este caderno de trabalho de 70 páginas que você pode baixar e usar para refrescar sua memória, para poder fazer sua lista fresca de contatos. Esse foi o meu presente para vocês. Espero que vocês baixem. Se não, apenas faça uma lista fresca. E então, por último, afie suas habilidades, especificamente a habilidade de convidar. Se você tem o livro GoPro, nele você encontra habilidades de convite, se você está afiando suas habilidades. Agora, eu não quero que você diga, bem, como não sou bom em convidar, eu preciso esperar 1 ano. Eu preciso passar 1 ano afiando minha habilidade. E depois eu vou fazer o meu recrutar 20 pessoas em 30 dias. A maior parte do aprendizado está no fazer. Você pode tirar um dia, e simplesmente praticar e afiar as suas habilidades. Um dia. Com um amigo, você pode repetir várias vezes até que se sinta confortável. Um dia. 8 horas em um dia, e suas habilidades estarão afiadas o suficiente para ser capaz de começar e aprender conforme você vai convidando. Porque você vai fazer muitas ligações. Esta é a preparação. Bom, copiou isso? Espero que sim, porque estou apagando. Com a intenção de a próxima coisa que vou te dizer antes de separar o período dos 30 dias, patrocinar 20 pessoas em 30 dias. Aqui está a matemática. Se você quer patrocinar 20 pessoas em 30 dias, tem tudo a ver com matemática. Se você pensar em... Eu falei com pessoas de várias empresas diferentes, mas se você pensar em quantas pessoas entram a cada apresentação, então, eu vou te dar um exemplo. Se você fez 10 apresentações para 10 pessoas diferentes a sua oportunidade, quantos por cento dessas pessoas vão entrar? Normalmente, mais ou menos 2. Aproximadamente 2 de 10. Você faz 10 apresentações e 2 entram, tipicamente.
Agora, se é um pouco mais que isso porque sua empresa é muito boa, fantástico. Então, encaixe isso aqui. Mas geralmente eu diria de 1.5 a 3. Algo perto disso. Mas a média é 2. Essa é a pergunta número 1. Quantas pessoas serão o que 20% irão entrar? A próxima pergunta é quantas apresentações você precisa fazer a fim de patrocinar 20 pessoas em 30 dias? Quantas apresentações você precisa fazer? Bem, essa matemática diz que... Perdão, não é 200, é 100. Você precisa fazer 100 apresentações, a fim de patrocinar 20 pessoas. A terceira pergunta é quantos compromissos você precisa marcar para conseguir fazer 100 apresentações, porque algumas pessoas vão desmarcar. Eu diria mais ou menos... Vamos colocar 125. 25 pessoas vão desmarcar de 125, aproximadamente. 4. Quantas ligações você precisa fazer a fim de marcar 125 apresentações? Isso seria talvez 300, vamos dizer que são 300. E então 5. Como sua lista tem que ficar para você ter essas pessoas para ligar? Não sei, 500? No mínimo 300. E te digo, lembra quando eu disse que o sucesso ama velocidade? O sucesso ama velocidade. Se você quer recrutar 20 pessoas, esses números estão corretos se você fez no decorrer de 20 meses. Se você fez isso em 20 meses, isto é mais ou menos o que você vai ter que passar para conseguir trazer 20 pessoas. Mas se você fizer isso em 30 dias, esses números serão menores, porque o sucesso ama a velocidade. Sua porcentagem de cadastros estará mais ou menos entre 30% e 40%. Por quê? Sua energia, seu entusiasmo, seu ânimo, sua urgência estarão embutidos e você estará afiado, você estará mandando ver, pancada, pancada, pancada. Você não vai vir enferrujado. Você estará bom e rápido. O que significa que você terá que fazer de 60 a 70 apresentações, algo entre isso. De 60 a 70, não 100. O que significa que você terá que marcar 80 compromissos mais ou menos, a fim de conseguir entre 60 a 70 pessoas para você apresentar. O que significa que você vai ter que fazer talvez 150 ligações. Essa é a vida real. Aproximadamente 150 se você fizer em 30 dias. Se fizer em 20 meses, é mais ou menos estes números. O que significa? Coloque na sua lista 300 ou mais, e você está pronto para ir. Então, essa é matemática, simplesmente matemática. Se você sabe que consegue 20% por fazer isso em um longo período de tempo, entenda, você pode aumentar esse número se fizer com urgência, se fizer em um curto período de tempo. O sucesso ama velocidade. Se você fizer isso rapidamente, eu te prometo, tendo falado com tantas pessoas, eles não fizeram tantas apresentações o quanto você imagina, a fim de poder cadastrar as pessoas que eles precisavam cadastrar. Então, se você entender a matemática, tudo que você precisa dizer é, estou disposto. Eu quero cadastrar 20 pessoas, estou disposto a fazer mais de 300 ligações, marcar 150 compromissos, ter mais de 300 pessoas na minha lista para fazer 150 ligações. Para conseguir 90 pessoas que concordem em ver uma apresentação, para apresentar para um número de pessoas entre 60 e 70 deles e conseguir 20 pessoas para o meu negócio. Eu quero fazer isso, sim ou não? Se você quer fazer, então você é bom. Se você não está disposto, eu sinto muito, agora não é sua vez. Você pode continuar a 10 por hora na pista de decolagem. A opinião é sua, a decisão é sua, mas, uma vez que você entendeu a matemática, agora não é mais mistério, e sim real. Eu espero que você esteja tendo visão do que é possível para você. Realmente espero. Espero que você esteja pronto, entusiasmado e louco para fazer isso. Espero que sua adrenalina esteja pulsando um pouquinho. Eu vou te dizer, na sua campanha de recrutar 20 pessoas em 30 dias, aqui está como geralmente eu mapearia esses 30 dias.
O passo 1 são os seus primeiros 10 dias. O passo 2 são os próximos 10 dias. E o passo 3 são os seus últimos 10 dias. Nos primeiros 10 dias, você vai fazer o máximo de convites, apresentações e ligações que conseguir. Isso envolve ligar, convidar, apresentar. Nestes primeiros 10 dias, nós vamos falar mais sobre isso. Só me deixe passar o trabalho em frações. Os próximos 10 dias envolvem acompanhamento. Você ainda faz um pouco dos primeiros 10 dias, mas, principalmente se você fez o seu trabalho bem feito e planejou isso, você vai fazer o seu processo de acompanhamento, que é dar às pessoas informações adicionais. E os últimos 10 dias envolvem fechamento. Ajudar as pessoas a começarem. Então, se você planejou toda essa massa de ligações aqui, então você terá todo o material suficiente. E pessoas pensando em se envolver até que você tenha terminado os seus 30 dias. Entende? Então, essas são geralmente as frações de trabalho. Primeiro 10, próximo 10 e os últimos 10. Coloque isso na cabeça. Agora, você verá o que precisa fazer com cada uma dessas coisas. Vamos falar dos primeiros 10 dias. Aqui, em minhas anotações, durante esses primeiros 10, 100% de esforço, 100% do seu tempo livre. Se você mexe com marketing de rede em tempo integral, vou te dar algumas sugestões chocantes. Talvez isso te assuste e não me sinto mal por isso. Você veio aqui pela verdade e eu vou te dar a verdade. Período integral, se você é um período integral no marketing de rede, minha sugestão mais forte para você é que você trabalhe 16 horas por dia. Todas as vezes que fiz isso, começava às 8 e parava meia-noite. Eu peguei firme, porque queria mudar de vida. Se você mexe com marketing de rede meio período, eu sugiro 8 horas por dia durante a semana e 16 horas no final de semana. E sugiro sim tirar um dia da semana para sua família. Para, sei lá, seja lá qual for sua religião, esfriar a cabeça. Seja lá o que você decida fazer naquele sétimo dia. Mas, nos finais de semana, 16 e durante a semana, 8 horas. Enquanto dirige, você está fazendo ligações e falando com as pessoas. Sua pausa no trabalho, você está fazendo ligações e convidando as pessoas. Sua hora de almoço, coma rápido e volte ao telefone durante o almoço, ou nunca coma sozinho. Encontre seus prospectos para almoçar. Enquanto você está longe do escritório, não coloque essas coisas dentro do seu trabalho se você trabalha para alguém. Isso seria de mau gosto. Seus fins de tarde, toda essa ação, ligue para o máximo de pessoas que conseguirem. Fins de semana, vire amigo do telefone. O telefone é seu amigo. Você só vai estar digitando, e sabe o que vai te chocar? O quão rápido a bateria do seu celular vai acabar. Quando você estiver fazendo 1.000, 2.000 ligações, você vai ficar, puxa vida, tem um carregador sempre com você. Muitas horas você vai estar inquieto, assim como eu. Quando eu estou no telefone, eu fico de um lado para o outro. Desculpa, gente, eu fico indo para um lado, indo para o outro, mas é complicado quando você pluga seu celular e fica ali do lado da tomada, de um lado para o outro, indo e voltando, tentando manter a bateria. Mas você vai descobrir que isso é bem radical. Seja amigo do telefone. Tenha certeza que você tem ferramentas. Se você estiver usando ferramentas para crescer o seu negócio, tenha certeza, você as tem. Você vai usá-las. Você estará fazendo apresentações 1 a 1 nesses primeiros 10 dias. Apresentações 2 a 1 nos primeiros 10 dias. Videoconferência, coloque as pessoas online. Ligações pelo WhatsApp, para poder falar com as pessoas cara a cara online. Audioconferência, dias de blitz. Eu vou te dizer o que são dias de blitz daqui a pouquinho. Também eventos ao vivo. E para finalizar, seja lá o que você precise fazer, seja lá o que precise.
Porque você tem que encher todo esse esforço nos primeiros 10 dias. Então vamos falar um pouco sobre os 10 dias de Blitz. Dias de Blitz é o seguinte, talvez você tenha algumas pessoas que você gosta de trabalhar junto. Eu amo dias de Blitz, porque você vai ter feito tanto na sua campanha de recrutar 20. Em um dia de Blitz, se você quer marcar apresentações, você consegue marcar quase todas as apresentações que precisa em um dia de Blitz. Um dia de Blitz, 8 horas, junte com todo mundo que quer fazer isso com você. E tudo que você tem que fazer é entrar numa sala, pegar um flip chart ou uma lousa, ou o que tiver lá, e começar a fazer ligações de convites, e toda vez que você marcar o compromisso, você anota. Tenha uma conversa com todo mundo, passe o telefone para ligações a 3, seja lá o que você precisa fazer. Mas anote, anote. E dentro de 8 horas você vai se chocar com quantas pessoas você pôde falar. Especialmente quando você tem pressão positiva das pessoas na sala contigo. Então, dias de Blitz. Se juntem. Talvez vocês se juntem por 3 horas em uma tarde e encham um calendário por 2 semanas inteiras. Em 8 horas, certamente você consegue lotar seu calendário. Então, precisamos de algo? Estamos bem? Segura aí. O Joe está vindo aqui me ajudar com algo. Assim? Pegou? Bom. Legal. Então, dias de Blitz. Se junte com pessoas e queime o telefone. Tenha um pouco de competição entre vocês e queime um telefone. Isso aqui está funcionando? Ok. Eu vou tentar não girar o quadro. Bom, estes são os seus primeiros 10 dias, entendeu? Essa é a tradução. Rail, o máximo que puder. Por 10 dias direto. Para fazer o máximo de ligações, o máximo de convites, o máximo de apresentações que seja possível a você, nesses 10 dias. Entendeu? Agora, os próximos 10 dias. Você tem toda essa excitação. Toda essa excitação, todos esses compromissos, todo esse entusiasmo acontecendo e nos seus primeiros 10 dias, aqui está o que você fará nos próximos 10 dias. O foco é o seguinte, você ainda fará alguns convites, apresentações, aquelas coisas, mas o seu foco principal começa a mudar para o acompanhamento. Se você fez os 10 primeiros dias corretamente, você estará tão ocupado acompanhando pessoas que tiveram uma exposição naqueles primeiros 10 dias, que você raramente terá tempo para qualquer outra coisa. Muitas ligações a 3, muitas exposições. Talvez deram uma olhada na oportunidade, querem experimentar o produto, viram o produto, querem ver a oportunidade, querem falar com alguém, ir a uma reunião, tanto faz. Você vai passando por questionamentos e objeções, e aí você vai então ajudar essas pessoas a entenderem o que é que fazemos. Questões e objeções são naturais. No GoPro você vai aprender como responder a questões e objeções. Ajude essas pessoas a verem o que temos nesses próximos 10 dias. Como está o nosso tempo? 1 hora. Ok. Puxa vida. Legal. Estes são os próximos 10 dias. E os últimos 10 dias... principalmente, de novo, você ainda fará apresentações, ainda fará acompanhamento, mas seu foco principal começa a mudar agora para o fechamento. Ajudar as pessoas a tomar uma decisão por elas mesmas, ajudar as pessoas a decidir se isso é bom para eles. E isso é o que você estará fazendo, acompanhando. Há algo mais que eu possa fazer? Em uma escala de 1 a 10, em qual se encaixa? Certo. Fazer algumas perguntas e histórias serão seus melhores amigos durante esse período. Então, histórias e perguntas são a chave para ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Então, sua mente talvez esteja um pouco gasta com todas as coisas que compartilhei. As instruções, as razões por trás das instruções. Penso que te passei o porquê funciona. Porque isso funciona no marketing de rede. Sair do chão, ser o coelho e depois a tartaruga, pegar altitude e depois diminuir o ritmo. Eu te mostrei os números 20. E porque a maior coisa que espero que você tenha feito é que tenha escrito. O que isso fará pela minha carreira, a minha vida, a minha confiança, minha autoestima, minha renda, minha liberdade, minha reputação, o meu legado, o meu propósito, o que fará. E então, como fazer? Decidir-se a fazer, se preparar para fazer. Entender a matemática por trás disso
E então, os primeiros 10 dias, próximos 10 dias e os últimos 10 dias. Deixe-me te dar um pouco de encorajamento. E depois, eu tenho algumas coisas realmente legais que quero compartilhar com você e estou super empolgado. Mas espero que esteja ganhando conteúdo com isso. Apenas saiba que, se você está assistindo, enquanto está passando agora ao vivo, entre 8 da manhã até, tanto faz, 9 da manhã, nesse sábado, dia 15, nós vamos disponibilizar isso para as outras pessoas acessarem a reprise disso tudo. Apenas por 24 horas. Então, se você tem algum downline que não está assistindo por alguma razão, você faz com que ele acesse networkmarketingpro.com/recruit. Eles podem se registrar e começar a assistir imediatamente. Talvez haja um pouco de lentidão no site depois do ao vivo, para eles, poderem entrar no sistema e então assistirem a reprise. Mas, muito em breve e por 24 horas, as pessoas poderão sim assistir. Espero que isso esteja sendo valioso o suficiente para você compartilhar com as pessoas, porque realmente vai ajudar. Agora, alguns comentários para fechar. Não comentários sobre o fechamento, mas alguns comentários antes de falar das coisas legais que tenho para falar para você hoje, que é muito divertido. O que quero que você faça, mais do que qualquer coisa, é que você tome uma decisão. Apenas isso. Isso está ao seu alcance. Talvez você pense que não é um vendedor, talvez pense, eu não sei como isso funciona para mim, eu nunca tive sucesso. Talvez esteja abatido, mas olhe, você pode ter sido derrotado pela sua experiência no marketing até agora. Mas adivinha, você consegue fazer isso. Isso é possível para você. Você só precisa decidir que vai fazer. E então, faça acontecer. É simples. A matemática é simples. É uma simples decisão. Escolha uma data. Lembre por que isso vale a pena. 30 dias de dor por uma vida inteira de liberdade. Talvez você tenha que fazer isso algumas vezes na sua carreira se quiser chegar aos 7 dígitos. Mas se você quer fazer 6 dígitos por ano, para a maioria das pessoas, já é uma boa situação. Quer fazer 100 mil por ano? Faça isso uma vez. E então, apenas tenha alguma consistência depois disso. E eu não sei te dizer para quantas pessoas que fizeram 100 mil por ano. Esse foi o foco, da habilidade de fazer 100 mil. E outra coisa que vou te dizer é, imagine isso feito. Imagine que terminou. Imagine que você entrou nos seus 30 dias e conseguiu. Agora, você tem 20 pessoas olhando para você como você parece em sua empresa. Como é se sentir que realizou o que realizou. Quanto você rendeu? Quais são os seus futuros rendimentos? E o que aconteceu com a sua graduação? Sua reputação, seu prestígio? Como seus filhos te veem? Como alguém que o seguiu firme e seguiu o que você disse que era para fazer, te vê? Como sua família te vê? O quão bom vai ser realmente fazer.